Depois, né, continuando aqui, o próximo item aqui da nossa proposta técnica comercial que você vai fazer é quais são os prazos de execução, né? Ou seja, você vai, não necessariamente, claro, você vai colocar ali uma estimativa precisa, porque muitas vezes cada trabalho pode ele ter as suas variações, né? Mas é importante você colocar aqui uma estimativa de quanto tempo leva-se para se fazer, né? Para que aí isso até ajuda você e o seu cliente a enxergar melhor os custos, né? Se você vai levar, por exemplo, uma semana para fazer um trabalho de campo, isso vai ter uma semana de hospedagem, alimentação, custo de colaboradores. Se você for levar um mês para se fazer um trabalho de campo, então isso também vai levar, consequentemente, um mês, né? De hospedagem, alimentação e assim por diante, logística e tudo mais, tá? Então, estimativa de quanto tempo leva para se fazer, quando você vai fazer, né? Porque isso é muito importante, tá? Dependendo da situação, pode ser que você tenha que especificar uma determinada época do ano, né? Por exemplo, eu estou aqui no Mato Grosso, em determinados locais, a gente sabe que no período chuvoso é muito difícil de fazer, por exemplo, um inventário florestal, um levantamento de campo, porque além de ter chuva todo dia, em certos locais as regiões ficam quase que inacessíveis, né? Tem muito atoleiro, então tem muita dificuldade de acesso. Então, nessa questão do prazo de execução, se for o caso, procure especificar aí qual que é a melhor época do ano para se fazer, né? Quando você vai fazer. Então, vou colocar aqui entre parênteses, né? Período seco, período seco, chuvoso, né? E assim por diante, tá? Se for esse o seu caso, tá bom? E aí também, se for o caso, você também coloca aqui as observações sobre intempéries, né? O que eu quero dizer aqui é, por mais que você coloque lá uma estimativa, por mais que você também coloque ali, procure especificar ali quando, né? Em qual época do ano você vai fazer, procure também colocar observação que, de qualquer forma, um trabalho de campo, principalmente aí no setor florestal e ambiental, isso, lógico, que está muito sujeito a intempéries, isso está muito sujeito também às variações e imprevistos que podem acontecer lá no campo e na prática. Então, tudo isso, consequentemente, vai influenciar aí no prazo de execução, tá? Coloque isso aí como uma observação em relação ao prazo de execução do seu trabalho, tá bom? Aí, depois dessa questão do prazo de execução, né, você vai descrever aí a sua equipe técnica, tá? Equipe técnica aqui, o que eu quero dizer? São os seus colaboradores, né? Se, por exemplo, se toda terça, se eu estou falando aqui sobre inventários florestais, qualquer pessoa que já tenha feito o inventário florestal vai saber que, se não sabe, fica sabendo agora, se você nunca fez, já fique sabendo que um trabalho de campo aí no setor florestal e ambiental é praticamente impossível de você fazer sozinho, né? Na grande maioria das vezes você vai precisar de mais alguém ali te acompanhando, fazendo trabalho com você, junto com você. Então coloque aí a sua equipe técnica, né? Ou seja, quantas pessoas vão compor a sua equipe, né? Se você vai junto ou não, enfim, coloque ali todo mundo, né, que vai compor a sua equipe técnica, né? Porque isso aí também vai ajudar o seu cliente a entender melhor o que é necessário para se alcançar aquele objetivo, ele vai entender o grau de dificuldade pela quantidade de pessoas, já dá para se ter uma boa noção, né, do grau de dificuldade, do que cada um vai fazer, né, enfim. Então, você coloca aqui na equipe técnica, né, quantas pessoas vão compor a sua equipe, né, quais as atribuições de cada um. Então, aí dependendo das atribuições de cada um, a gente vai conseguir enxergar melhor o grau de complexidade de determinados serviços. Dependendo do inventário, pode ser que tenha ali a necessidade de um profissional específico só para identificação de espécies. Dependendo do grau ali da floresta, pode ser que tenha necessidade de ter uma pessoa específica só para fazer abertura de picada. Dependendo da situação, pode ser que haja uma necessidade de ter uma pessoa para dar um suporte de comunicação, logístico na sede, pelas estradas, enfim, né?
Então, aqui na sua equipe técnica, você vai colocar quantas pessoas vão compor a sua equipe. A equipe vai ser composta, né, por tantas pessoas. Cada uma delas vai realizar tal e tal trabalho, tal e tal atividade. Pode ser que haja, por exemplo, a necessidade de ter um operador de motosserra para uma possível derrubada de árvores, para uma amostragem, ou enfim, tá? Aqui na equipe técnica, conforme eu expliquei, você vai detalhar quantas pessoas tem e quais são as atribuições de cada um, tá?